O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a atas de reuniões que mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. Mas levou quase um ano para tomar as primeiras providências. Pessoal, vocês acabam de ver o William Bonner ali no Jornal Nacional dando a notícia de que o ministro do Lula da Previdência Social, o Carlos Lupe, já sabia do esquema de corrupção do INSS, né? Já tinha sido avisado sobre esse esquema de corrupção e não tomou nenhuma providência durante um ano. Isso vai complicando cada vez mais aí a situação do governo, mostrando que o governo está envolvido em mais um escândalo de corrupção. Além disso, já havia acontecido, né, já tínhamos a notícia de que o irmão do Lula é vice-presidente de uma das entidades que estavam recebendo esse dinheiro roubado dos aposentados, né? Então, olha aí, o irmão do presidente Lula, também vice-presidente de uma das entidades envolvidas no esquema de corrupção. O governo está desesperado com esse esquema, né? Porque agora a situação do Lula já é bem complicada, ele já está com a popularidade lá embaixo e esse esquema de corrupção que tira dinheiro dos velhinhos, dos aposentados, pessoas que trabalharam a vida inteira, né? Para receber ali um salário pequeno, né? A aposentadoria no Brasil é bem baixa normalmente, né? A maioria das pessoas recebe um salário mínimo, uma miséria. E então, você tirar dinheiro do povão, né? Dos aposentados é uma corrupção bastante significativa, né? E que está pegando muito mal para o governo. E o pior é que o Lula não gosta de mandar ninguém embora. Bom, nós vamos ver a reportagem aí completa do Jornal Nacional e também vamos ver aí o comentário do carequinha Josias de Souza descendo a lenha no Lula ali, porque ele não mandou ainda embora o Carlos Lupe. Ele acha que o Carlos Lupe tem que ser mandado embora. Eu concordo também que já deveria, não deveria nem ter entrado. Mas é isso aí, deixe o seu comentário aí, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para você receber novos conteúdos e deixe o seu like se você estiver gostando do vídeo. Beleza? Vamos então para o nosso conteúdo aqui. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a atas de reuniões que mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. Mas levou quase um ano para tomar as primeiras providências. O Conselho Nacional da Previdência Social é presidido pelo ministro da Previdência e reúne a cúpula da pasta e do INSS, além de associações de aposentados, sindicatos e entidades patronais. O Conselho estabelece diretrizes, acompanha e avalia a gestão da Previdência. O esquema de fraudes pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentadorias e pensões do INSS. Segundo as investigações, 11 associações são suspeitas de descontar valores de mensalidades dos aposentados sem a permissão deles. O primeiro alerta ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi feito em uma reunião do Conselho no dia 12 de junho de 2023. De acordo com a ata, abertos os trabalhos, a conselheira Tônia Galetti relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica, ACTs, das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS, a qual não foi aprovada, uma vez que a pauta já estava elaborada. Lupe rejeitou o pedido por não estar na pauta. A conselheira reforçou a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas. Pediu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. Ainda segundo a ata, Carlos Lupe registrou que a solicitação era relevante, porém não havia condições de fazê-la de imediato, visto que seria necessário realizar um levantamento mais preciso. O ministro, então, solicitou que o tema fosse pautado para a reunião do mês seguinte
em 27 de julho de 2023, o que mais uma vez não aconteceu. O Conselho optou por encaminhar outros assuntos. A primeira medida concreta do INSS para tentar frear os golpes só foi tomada em março de 2024, quando o órgão publicou novas regras para que as associações fizessem os descontos nas aposentadorias. Naquele momento, o assunto já era objeto de apuração da Controladoria Geral e do Tribunal de Contas da União. O Jornal Nacional analisou as atas das 23 reuniões do Conselho durante a gestão Lupi. Constatou que as fraudes só foram efetivamente pautadas e discutidas na reunião de abril do ano passado, 10 meses após o alerta. Uma auditoria da CGU mostra que o volume de descontos triplicou em menos de um ano, chegando a quase 250 milhões de reais por mês, exatamente no período em que o ministro Carlos Lupi não tomou medidas concretas, mesmo tendo sido alertado. Apesar dos alertas da conselheira e mesmo depois da inclusão das fraudes nas reuniões do Conselho, em abril do ano passado, os descontos com indícios de fraude só foram interrompidos nesta semana com a operação da Polícia Federal e da CGU. As associações suspeitas também só foram descredenciadas após a operação. Por mensagem, o ministro Carlos Lupi confirmou que o tema das fraudes foi apresentado no Conselho em junho de 2023 e afirmou que a partir de então o INSS começou a rever normas e a formular propostas de alterações nos sistemas da Previdência. Segundo Lupi, as mudanças foram concluídas em março do ano passado, quando o Instituto apresentou uma instrução normativa com as novas regras para os descontos. Pois é, você viu aí que o ministro Carlos Lupi, então, já tinha conhecimento do esquema de corrupção, já tinha sido alertado, mas demorou aí um ano para tomar as providências. Agora nós vamos ver o carequinha Josias de Souza, lá da UOL, descendo a lenha, né? Porque, segundo ele, as declarações do ministro Carlos Lupi ofendem a inteligência do povo brasileiro, né? Porque ele fala umas coisas que não tem nada a ver, né? Então vamos assistir o comentário do Josias de Souza. Ô Josias, a gente ouviu aí já 2 momentos o Carlos Lupi, ele de certa maneira saindo aí em defesa, não defesa, mas dando, claro, né, essa oportunidade, ele falou a todo momento, não dá para condenar a pessoa, isso precisa ser investigado, do envolvimento de funcionários dele, né, Josias? Porque tá no guarda-chuva dele, não é isso? Nós estamos, Fabiola, diante, e é preciso usar as palavras corretas, né? Nós estamos diante de declarações ineptas que ofendem a lógica e a inteligência alheia. O ministro da Justiça revelou que os suspeitos, entre eles o presidente do INSS, não foram, em verdade, afastados pelo governo. Foram afastados por decisão judicial. Então, o governo foi compelido, foi empurrado pela Justiça a tomar uma providência. As autoridades informaram que essa investigação começou na CGU em 2023, no início, no alvorecer do governo. Nós estamos em 2025. Aí vem o diretor da Polícia Federal e diz: a operação está começando, demos um tiro certeiro. E aí revela que apreenderam uma fortuna em automóveis, dinheiro vivo, objetos de valor, e ele está, parece, convencido de que a Polícia Federal chegou a uma quadrilha. Aí vem o ministro da Previdência e diz: olha, eu não posso tomar nenhuma decisão até o final dessa operação. A operação acaba de ser deflagrada. Ora, começou em 2023 a investigação. Aí ele diz: todo mundo tem direito de defesa, todo mundo é inocente até prova em contrário. Ninguém está pedindo ao ministro para, como disse, palavras dele, colocar as pessoas na fogueira, queimar as pessoas na fogueira. Ninguém quer isso. O que se deseja do ministro é que haja em defesa dos aposentados. Os aposentados já estão na fogueira. Eles estão tendo os seus descontos, as suas aposentadorias, descontadas ilegalmente. Estão sofrendo, estão na fogueira. E o ministro tem que agir em defesa desse brasileiro, do aposentado. Aí ele diz: corre em segredo de justiça. Corre em segredo de justiça para mim, para os investigados, para o brasileiro convencional, não para o ministro da Previdência, que, evidentemente, se nós estivermos diante de um governo lógico, quando as investigações começaram em 2023, a Controladoria Geral da União há de ter cientificado o ministro da Previdência de que havia uma fogueira ardendo no INSS.
Então, o ministro se manifesta, Fabíola, como se fosse um cego. Tinha uma fogueira, a CGU identificou, as labaredas cresceram a ponto de chamarem a Polícia Federal e agora o fogo é intenso. E há um maçarico nas costas do ministro da Previdência. E ele vem dizer que não está correndo em sigilo. Eu não sei o que está acontecendo. Não posso tomar providência. Ora, francamente, Fabíola, é o caso, o governo não demitiu esses servidores. Sabemos agora que a Justiça determinou que eles fossem afastados. E foram afastados cautelarmente. Estão lá ainda, recebendo seus vencimentos. Talvez fosse o caso, Fabíola, de o presidente Lula, se não quiser ficar mal nesse episódio, talvez fosse o caso dele assinar a demissão do ministro Carlos Lupe. O ministro não tem condições de exercer esse cargo. O ministro não tem a menor condição de permanecer na poltrona. Se o presidente não toma essa providência, ele vai transformar o processo de derretimento do Carlos Lupe e do INSS num processo de deterioração da própria autoridade presidencial. Não dá, Fabíola, é uma coisa que são expressões, são palavras que são ditas numa entrevista coletiva que foi convocada para explicar as coisas e a gente descobre que está diante de autoridades ineptas que fazem declarações que, como disse no início, ofendem até a inteligência alheia. Pois é, então, segundo o Josias de Souza, aí, o Lula deveria assinar a demissão do ministro Carlos Lupe da Previdência Social. Esse ministro, a única coisa que ele cuida é da Previdência Social. É um ministério exclusivo para cuidar da Previdência Social. E os caras estão roubando os aposentados na cara dele e ele não tá vendo. Que é isso, né? Demorou 2 anos aí. Teve um aumento exponencial da roubalheira durante o governo Lula, né? A roubalheira já havia desde 2016, só que quando chegou em 2023, o aumento foi exponencial, né? Multiplicou-se. No ano passado, 2024, foi um absurdo, né? O tamanho da roubalheira. E, pô, nos velhinhos, né, meu? É muita maldade, gente, é muita sacanagem, né? Fazer isso com os velhinhos. Então, pessoal, é isso aí. O governo Lula é isso aí, né? Sempre envolvido em corrupção. O Correio tá quebrando, né? Não tem dinheiro para pagar assistência médica dos funcionários, não tem dinheiro para pagar as transportadoras que prestam serviço. Muitas transportadoras estão entrando em greve por não estarem recebendo. Quer dizer, as estatais todas tendo prejuízo. Um governo que completamente sem desacreditado, né? Que não tem planejamento para o Brasil. Não dá, né? Não dá para aguentar mais um governo como esse, né? E o pior é que ainda tem muita gente que fica defendendo aí na mídia, né? Essa mídia, né, comprada, esse consórcio da mídia, né? A própria UOL do Josias de Souza aí tem bastante dificuldade em criticar o presidente Lula, né? Esse Josias de Souza vira e mexe, ele dá uma criticada, mas ele é uma exceção. A maioria ali na UOL defende com unhas e dentes o presidente Lula. Um cara que patrocinou o maior escândalo de corrupção da face da terra. Como é que um cara desse tem condição de ser um bom presidente, dado os precedentes dele? Não dá, né? Isso sim é uma ofensa à inteligência brasileira, né? Tiraram o velhinho da cadeia, botaram ele de novo sentado na cadeira da presidência, como diz aí o Geraldo Alckmin, de volta à cena do crime. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço e que Deus proteja o nosso país.